Como evitar brigas em um relacionamento e conviver em paz? Você já sentiu que uma simples conversa com quem você ama acabou virando uma discussão sem motivo? Já percebeu que, às vezes, o tom muda, o olhar endurece e o silêncio começa a falar mais alto do que as palavras? Ou já se pegou pensando que o amor está ali, mas parece que vocês não sabem mais como se entender? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, esse vídeo é para você. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também quer viver um relacionamento em paz. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e mostra que você acredita que o amor pode ser leve, mesmo nos dias difíceis. A verdade é que a maioria das brigas não começa com gritos, começa com pequenos gestos, olhares e silêncios que ninguém percebe. São sinais que se acumulam até que, de repente, o coração explode. E é nesse ponto que muitos casais se perdem, tentando vencer uma discussão que, no fundo, só precisava de escuta e calma. Hoje, eu quero te mostrar o que acontece antes da tempestade. Aquele momento em que tudo ainda poderia ser evitado. Porque entender o que antecede uma briga é o primeiro passo para mudar o rumo de um relacionamento inteiro. O amor não se perde de uma hora para outra. Ele se desgasta em detalhes, se fere em pequenas reações, se distancia quando a gente escolhe o silêncio ao invés da compreensão. E é por isso que, se você quer aprender a viver em paz, o primeiro passo é perceber o que está acontecendo antes das palavras começarem a machucar. Essa é a base do que vamos conversar aqui. O poder de reconhecer o que está por trás das brigas, o que o outro realmente está tentando dizer e como transformar cada conflito em uma oportunidade de aproximação. Porque a paz não se encontra fora. Ela é construída dentro, todos os dias, com escolhas conscientes. O silêncio antes da tempestade. Todo relacionamento passa por momentos em que o amor não grita, apenas muda de tom. E muitas vezes é nesse silêncio que tudo começa a desmoronar. Antes de qualquer discussão, existe um espaço invisível. Aquele instante em que o olhar foge, a resposta vem seca e o carinho se transforma em distância. Poucos percebem, mas as brigas mais intensas geralmente nascem do que não é dito. O problema é que o silêncio, quando mal compreendido, deixa de ser um refúgio e vira um campo minado. Talvez você já tenha sentido isso. O ambiente fica pesado, o ar parece diferente e algo dentro de você diz que a qualquer momento uma palavra errada pode acender o pavio. E o mais curioso é que muitas vezes ninguém fez nada errado. É apenas o acúmulo do que foi guardado. As mágoas pequenas, as insatisfações não expressas, os gestos que você esperava e não vieram. Tudo isso cria um ruído que cresce em silêncio até que o primeiro estalo apareça. O amor, quando não encontra diálogo, começa a buscar maneiras de ser notado. E uma delas é o conflito. Às vezes, a briga não é sobre o que parece, mas sobre algo mais profundo. A vontade de ser visto, de ser ouvido, de sentir que ainda existe conexão. Quando um dos dois começa a se calar demais, o outro começa a interpretar. E é aí que mora o perigo, porque quando o amor vira suposição, qualquer silêncio pode parecer rejeição, qualquer distração parece desinteresse. Evitar esse ciclo exige sensibilidade. É perceber quando o outro está diferente e ter coragem de perguntar o que está acontecendo, mesmo que a resposta seja incômoda. É entender que o silêncio pode ser um pedido de ajuda disfarçado. Às vezes, quem se cala não quer afastar, só não sabe como dizer o que sente sem causar dor. O problema é que o outro, ao não entender, responde com frieza. E assim, o afastamento cresce sem que ninguém tenha realmente escolhido isso. Reconhecer o silêncio antes da tempestade é como aprender a ouvir o coração do outro sem que ele precise gritar.
É perceber que o tom da voz, o tempo das respostas e até o jeito de olhar dizem mais do que as palavras. Quando você se torna atento a esses sinais, o amor começa a respirar de novo. Você evita brigas, não porque tudo é perfeito, mas porque começa a agir antes que a dor precise se manifestar em forma de conflito. Muitos casais esperam o momento da explosão para conversar, mas o verdadeiro segredo está em perceber o que antecede a explosão. É quando o clima muda, quando o riso some, quando a rotina pesa. É nesse instante que o amor pede socorro, ainda que em silêncio. E é nesse momento que a maturidade se mostra, em buscar o diálogo quando o outro se fecha, em escolher escutar mesmo sem palavras. O silêncio não é inimigo do amor, desde que seja um espaço de paz e não de afastamento. Ele pode ser o intervalo onde o coração se reorganiza, onde a raiva se dissipa e onde a empatia renasce. Mas, se usado como defesa, o silêncio vira muro, e nenhum amor sobrevive atrás de muros altos demais. Por isso, a paz começa quando você decide falar com calma, antes de guardar com dor. Quando aprende a perguntar o que está acontecendo, em vez de julgar. Quando escolhe entender o que o outro sente, em vez de reagir ao que ele faz. O silêncio é o aviso mais sutil de que algo está precisando de atenção. E ignorá-lo é como deixar uma rachadura crescer até virar fenda. Toda tempestade emocional pode ser evitada se houver sensibilidade para enxergar o que está nas entrelinhas. Às vezes, uma simples conversa feita na hora certa muda o destino de uma relação inteira. O amor não precisa de discursos longos, precisa de presença, de escuta e de paciência. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser ameaça e volta a ser o que sempre deveria ser: um abrigo, o campo invisível das expectativas. Todo relacionamento nasce de um ideal. A gente começa acreditando que o outro vai nos entender, que vai reagir da forma certa, que vai preencher nossos vazios sem precisar explicar nada. Mas com o tempo, as expectativas silenciosas começam a criar um campo invisível entre duas pessoas que se amam. E é nesse campo que as brigas mais sutis acontecem. Não com gritos, mas com frustrações que se acumulam em silêncio. O problema é que a mente cria uma imagem do amor que o coração não consegue sustentar. Você espera que o outro te abrace do jeito que precisa, fale na hora que quer ouvir, entenda o que você sente, mesmo sem dizer. Mas o amor real não lê pensamentos. Ele precisa de clareza. Quando a comunicação é trocada por suposições, o relacionamento se torna um jogo de adivinhações onde ninguém vence. E o pior é que quanto mais você se decepciona, mais se cala, esperando que o outro perceba sozinho. As expectativas não ditas são como pequenas pedras no caminho. Isoladas, parecem inofensivas, mas quando acumuladas, fazem o amor tropeçar. Às vezes, você acha que está pedindo pouco, mas na verdade está pedindo algo impossível, que o outro sinta o mundo da mesma forma que você. E quando ele não reage como esperava, você se frustra, ele se defende e o ciclo da distância recomeça. Evitar esse abismo não significa deixar de sonhar, significa entender que o amor verdadeiro é construído com o que é possível, não com o que é imaginado. É aprender a dizer o que precisa, sem transformar isso em cobrança. É falar, eu sinto falta disso, em vez de você nunca faz isso. A escolha das palavras muda o peso do diálogo. A forma como você comunica uma necessidade define se o outro vai se abrir ou se fechar. O campo invisível das expectativas só desaparece quando há vulnerabilidade. E vulnerabilidade é coragem. É se despir do orgulho e dizer, eu esperava isso, mas entendo que você é diferente de mim.
É aceitar que o outro não vai reagir com a mesma intensidade, o mesmo tempo, nem o mesmo modo que você reagiria. A maturidade afetiva começa quando você percebe que amor não é controle, é compreensão. Muitos casais se perdem tentando moldar o outro às suas próprias expectativas. Mas o amor não floresce onde há imposição. Ele cresce onde há espaço para ser quem se é. Quando você começa a enxergar o outro como um universo que pensa, sente e reage de forma única, as brigas diminuem naturalmente. Porque o foco deixa de ser "por que ele não fez?" e passa a ser "será que eu deixei claro o que eu precisava?" As expectativas são necessárias, mas precisam ser equilibradas. Elas só machucam quando são silenciosas. Dizer o que sente não é fraqueza, é amor em forma de honestidade. O que destrói um relacionamento não é a diferença entre o que se quer e o que se tem, mas o silêncio entre os dois. Quando você fala com calma, quando explica o que dói, o outro tem a chance de entender e tentar. Mas quando você espera que ele adivinhe, inevitavelmente ele vai falhar. E o ressentimento vai crescer no espaço onde o diálogo deveria existir. O segredo é substituir a cobrança pela conversa. É trocar o "você nunca" pelo "eu gostaria". É lembrar que o outro não tem a obrigação de te completar, mas o privilégio de te acompanhar. O amor maduro é aquele que entende que ninguém veio para preencher expectativas, e sim para somar realidades. Quando esse entendimento acontece, as brigas perdem força, porque o amor deixa de ser um campo de batalhas e se torna um lugar de aprendizado mútuo, quando o orgulho quer ter razão e o amor quer ter paz. Poucas coisas destroem um relacionamento tão silenciosamente quanto o orgulho. Ele é disfarçado, inteligente e sabe o momento exato de aparecer. Às vezes, surge quando você quer provar um ponto, quando sente que ceder é o mesmo que perder. Mas no amor, ganhar uma discussão nunca vale mais do que preservar a conexão. O orgulho se alimenta da vontade de estar certo, enquanto o amor sobrevive da capacidade de compreender. Quantas vezes você já percebeu que a conversa não era mais sobre o que começou, mas sobre quem vai vencer? No calor do momento, o coração se fecha e o desejo de ter razão fala mais alto do que a vontade de se entender. É nesse instante que o relacionamento deixa de ser união e se transforma em disputa. Um fala para se defender, o outro responde para contra-atacar. E o que antes era apenas uma diferença de opinião, vira uma batalha de egos. O orgulho faz a gente acreditar que recuar é sinal de fraqueza. Mas a verdade é que o verdadeiro forte é quem escolhe a paz, quando poderia escolher o confronto. Amar não é desistir de si, é saber o momento certo de calar para preservar o que é maior que o próprio ego. Ceder por amor não é perder, é investir em algo que vale mais do que um argumento, a harmonia. O problema é que o orgulho vem disfarçado de autoproteção. Você pensa que está se defendendo para não ser magoado, mas na prática está levantando muros que impedem o outro de se aproximar. Quando o diálogo vira campo de guerra, ninguém escuta ninguém. O tom sobe, as palavras pesam, e cada frase vira uma arma carregada de mágoas antigas. Só que, depois da explosão, o vazio chega. E nesse vazio, o silêncio pesa mais do que qualquer ofensa dita. Ter razão não traz consolo quando o que se perde é o vínculo. De que adianta vencer uma discussão se no fim você dorme longe de quem ama? Quando o orgulho domina, o relacionamento deixa de ser parceria e vira competição. Cada um luta para sair por cima, e o amor fica preso no meio, sufocado pela necessidade de controle. É um jogo que ninguém vence, porque no fim o que resta é a sensação amarga de ter falado o que não devia e de não ter dito o que realmente importava. Escolher a paz não é ser passivo, é ser sábio,
É entender que há momentos em que a calmaria vale mais do que a razão. É saber respirar fundo e perguntar a si mesmo: isso que eu quero dizer vai aproximar ou afastar? O orgulho fala rápido, mas o amor pensa antes de responder. O orgulho quer resolver tudo com força, o amor resolve com escuta. A maturidade afetiva está em entender que pedir desculpas não diminui ninguém. Pelo contrário, engrandece. Quando você pede perdão, mostra que o vínculo é mais importante que o próprio ego. E isso muda tudo, porque o orgulho gera resistência, mas a humildade cria reconexão. Não existe relacionamento perfeito, mas existem pessoas que decidem todos os dias não deixar o orgulho vencer. Se você quiser viver em paz, precisa aprender a escolher o que realmente importa. Nem toda resposta precisa ser dita, nem toda provocação precisa ser rebatida. Às vezes, o gesto mais poderoso é o silêncio de quem decide não alimentar o conflito. Quando o orgulho se cala, o amor consegue falar. E quando o amor fala, a paz volta. O amor não precisa vencer ninguém, ele só precisa ser ouvido. A linguagem oculta das reações nem sempre é o que a pessoa diz que fere. Às vezes é o jeito como ela reage, um olhar impaciente, um suspiro profundo, um silêncio que dura mais do que o normal. São detalhes que, somados, formam uma linguagem invisível, uma conversa feita de gestos e expressões que dizem muito mais do que qualquer palavra. Quando não aprendemos a ler essa linguagem, o relacionamento começa a se desgastar sem que ninguém entenda exatamente o porquê. Cada reação carrega um significado emocional. Quando alguém se irrita facilmente, pode estar se sentindo ignorado. Quando se afasta, talvez esteja tentando se proteger. Quando responde com frieza, pode ser que esteja cansado de tentar explicar o que sente. Mas no calor da emoção, o que vemos é o comportamento, não o sentimento por trás dele. E é aí que começam os mal-entendidos. Porque em vez de enxergar a dor, a gente enxerga o ataque. A verdade é que quase toda reação exagerada tem uma dor escondida. Por trás da raiva, a carência. Por trás da frieza, há medo. Por trás do silêncio, a exaustão. Só que o instinto de defesa fala mais alto e impede o entendimento. Em um relacionamento, isso é fatal. Porque cada vez que um reage sem compreender, o outro reage de volta. E o diálogo vira uma corrente de emoções mal interpretadas. Quando você aprende a observar as reações do outro com empatia, o amor muda de forma. Você começa a perceber que nem toda resposta atravessada é falta de amor. Às vezes, é só um pedido de atenção que não sabe como se expressar. E quando você responde com calma em vez de espelho, o conflito perde força. A reação do outro encontra um porto seguro na sua paciência, e o que poderia ser uma briga se transforma em um momento de conexão. Mas isso exige consciência, exige a capacidade de pausar antes de responder. Quantas vezes você já percebeu que se arrependeu não do que sentiu, mas de como reagiu? A diferença entre afastar e aproximar alguém está exatamente nesse segundo de escolha entre o impulso e o cuidado. A empatia nasce nesse intervalo. Quando você escolhe entender antes de responder, o amor cresce. Quando reage no automático, ele se fere. A linguagem das reações também revela o que está mal resolvido dentro de cada um. Quando algo pequeno gera uma resposta desproporcional, é sinal de que há algo maior acumulado. E o problema é que, se isso não for percebido, o relacionamento começa a girar em torno de pequenos conflitos que escondem dores muito antigas. Cada palavra vira gatilho, cada atitude vira teste, e aos poucos o amor se cansa. Por isso, ao invés de tentar mudar o comportamento do outro, comece tentando compreender o que ele revela. Pergunte com calma, escute com atenção. Às vezes, o outro não precisa de explicações, só de acolhimento.
E quando você aprende a reagir com leveza, até as situações mais tensas se tornam oportunidades de fortalecer o vínculo. A comunicação verdadeira começa quando as reações deixam de ser armas e passam a ser pontes. Amar é aprender a ler o que está nas entrelinhas, a enxergar o que o outro sente quando tenta esconder. E quando essa leitura acontece, o amor ganha maturidade, porque a compreensão, quando é real, desarma qualquer conflito. A paz dentro de um relacionamento não vem da ausência de reações, mas da sabedoria de traduzi-las com o coração. Feridas antigas, reações novas. Nem toda briga começa no presente. Às vezes, ela nasce de uma dor antiga que ainda não cicatrizou. Cada um carrega dentro de si marcas do que viveu. Rejeições, ausências, decepções, comparações. E o mais curioso é que, sem perceber, essas feridas antigas acabam determinando como reagimos às situações de hoje. Quando alguém nos fala algo que toca numa lembrança mal resolvida, o corpo reage antes da razão. É por isso que, em muitos relacionamentos, o problema real não é o que aconteceu agora, mas o que foi reaberto lá de trás. Quantas vezes você já sentiu que reagiu com intensidade exagerada a algo pequeno? Um tom de voz, uma palavra, uma crítica leve, mas aquilo te atravessou fundo, como se a pessoa tivesse te ferido de propósito. Na verdade, o outro apenas tocou numa cicatriz que você já carregava. E o que deveria ser uma conversa se transforma em uma reação emocional desproporcional, porque o passado volta a falar dentro de você. O relacionamento se torna o palco onde o inconsciente busca resolver o que ficou pendente, e o que era para ser amor vira por instantes defesa. Você não está brigando com o outro, está brigando com uma lembrança, com uma dor antiga que ainda não foi compreendida. Só que o parceiro não tem culpa disso. Ele apenas despertou algo que já existia. E é nesse ponto que a consciência faz toda a diferença. Reconhecer que você está reagindo a uma ferida antiga é um dos maiores atos de maturidade emocional. Significa parar de culpar o outro por emoções que pertencem a você. Significa olhar para dentro e dizer: essa dor é minha e eu preciso cuidar dela. O amor não é um remédio milagroso, mas pode ser o espelho que revela o que precisa de cura. Quando você entende isso, o relacionamento deixa de ser um campo de repetição e se torna um espaço de transformação. Muitas pessoas acreditam que encontrar alguém vai apagar o que foi vivido, mas o amor não apaga o passado. Ele mostra onde ainda dói. O papel do outro não é curar suas feridas, e sim caminhar ao seu lado enquanto você aprende a cuidar delas. Se você espera que o outro conserte o que o tempo quebrou, acabará frustrado. Mas se olhar para dentro com coragem, o que antes causava briga começa a gerar compreensão. Quando duas pessoas trazem suas dores para a relação, precisam aprender a não usar o amor como escudo. Amar não é esconder a própria vulnerabilidade, é compartilhá-la com respeito, é ter a coragem de dizer: isso me incomoda porque já vivi algo parecido. Essa sinceridade não é fraqueza, é intimidade. É a ponte entre o que fere e o que cura. O passado só deixa de comandar o presente quando é reconhecido. Ignorar o que se sente é como colocar uma tampa em algo que ainda ferve. Uma hora transborda. Por isso, é preciso aprender a identificar os gatilhos. O que te faz reagir além da conta? O que te irrita mais do que deveria? Cada resposta é uma pista daquilo que ainda precisa de atenção. A relação saudável não é aquela sem conflitos, mas aquela em que o passado não dita o rumo das conversas. Quando você entende suas próprias dores, consegue lidar melhor com as do outro. A empatia cresce, o julgamento diminui e o amor encontra espaço para amadurecer, porque o verdadeiro amor não é cego,
Ele enxerga as feridas, mas escolhe permanecer para curá-las junto. O tempo que cura e o tempo que destrói. O tempo é um dos maiores aliados do amor, mas também pode ser o seu inimigo silencioso. Ele tem o poder de curar feridas, acalmar emoções e amadurecer sentimentos, mas, se mal usado, também alimenta o ressentimento, o orgulho e o afastamento. Em um relacionamento, o tempo pode unir ou separar. Depende do que se faz com ele. Quando as pessoas não entendem esse equilíbrio, acabam deixando que a dor se prolongue até virar distância. Quantas vezes uma briga começou pequena e, por falta de diálogo, virou um abismo? Às vezes, basta um dia sem conversar para que a mente comece a criar histórias, suposições e culpas. E quando o silêncio se estende, o que era um mal-entendido se transforma em convicção. O tempo passa, e aquilo que poderia ser resolvido com uma conversa vira um muro de indiferença. Não é o tempo que destrói o amor, é o que se escolhe fazer enquanto ele passa. O amor precisa de pausas, mas não de longos intervalos. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio, o espaço para respirar. Mas esse silêncio deve ser consciente e não uma fuga. Há uma diferença enorme entre dar tempo para acalmar o coração e usar o tempo para punir o outro. Quando o afastamento vira castigo, o tempo deixa de curar e começa a corroer. O que era para esfriar a raiva acaba gelando o afeto. É nesse ponto que muitos casais se perdem. Um espera o outro tomar a iniciativa, o orgulho impede o primeiro passo e o amor fica preso no meio, esperando alguém ter coragem de recomeçar. O tempo, quando usado com sabedoria, é um remédio poderoso. Ele permite que as emoções se assentem, que a razão volte, que o olhar recupere a ternura. Mas se usado com mágoa, ele se transforma em veneno e mata aos poucos aquilo que um dia foi abrigo. O segredo está em entender o momento certo de agir. Se falar cedo demais, pode piorar a ferida. Se esperar demais, pode deixá-la infeccionada. O tempo certo é aquele em que a emoção já não domina, mas o coração ainda está aberto. É quando você respira fundo e diz: não quero mais prolongar o que só está nos afastando. Esse instante tem poder de cura, porque o tempo deixa de ser distância e volta a ser oportunidade. Em muitos relacionamentos, o que falta não é amor, é tempo de qualidade. É parar o relógio da rotina e olhar nos olhos de quem se ama. É entender que o tempo não precisa ser longo para ser profundo. Basta estar inteiro nos momentos em que estão juntos. Quando o casal entende isso, até o tempo das crises se transforma em aprendizado. Mas é preciso cuidado. O tempo também guarda mágoas quando elas não são tratadas. Se você não resolve, o que passa não é o problema, é apenas o momento. A dor fica, escondida, esperando a próxima discussão para voltar ainda mais forte. E cada vez que volta, vem com mais peso, porque o tempo adiciona camadas de ressentimento. Por isso, é fundamental não deixar para amanhã o que o coração pede hoje. O tempo cura quando há disposição para recomeçar, mas destrói quando se usa o silêncio como escudo. Amar é ter sabedoria para discernir quando é hora de dar espaço e quando é hora de se aproximar. Porque o tempo em si não resolve nada. Quem resolve é o amor que decide permanecer ativo enquanto o tempo passa. Quando amar é saber esperar. Amar não é apenas sentir. Amar é também suportar o tempo que o outro precisa para compreender, mudar, se abrir ou simplesmente respirar. Em um mundo onde tudo é imediato, esperar virou sinônimo de fraqueza. Mas, no amor verdadeiro, esperar é um ato de fé. É acreditar que o outro, mesmo em silêncio, ainda está lutando do próprio jeito. É ter paciência quando o coração quer resolver tudo agora. Mas a maturidade ensina que algumas transformações só acontecem com tempo e presença. Quando o amor é apressado, ele se torna exigente.
Quer respostas rápidas, reações imediatas, mudanças instantâneas. Só que o coração humano não funciona no ritmo da pressa. Cada pessoa tem o seu tempo para digerir uma mágoa, entender uma crítica, ou aprender a se expressar com mais calma. E quem ama de verdade precisa compreender esse processo. Às vezes, o outro não está te ignorando, está tentando lidar com as próprias dores. Esperar não é se anular, é se equilibrar entre o cuidado e o limite. É continuar presente, mas sem se perder. É entender que estar ao lado de alguém não significa resolver tudo por ela, e sim confiar que ela também é capaz de crescer. Quando o amor amadurece, ele deixa de ser dependente e passa a ser paciente. Ele aprende a dar espaço sem se afastar. Aprende a cuidar sem sufocar. Aprende que o tempo do outro também é parte da relação. Há momentos em que o melhor gesto de amor é o silêncio que acolhe, é o olhar que diz, eu estou aqui mesmo que você ainda não saiba o que dizer. Essa espera não é passividade, é empatia. É perceber que às vezes a outra pessoa está tentando se recompor, e qualquer cobrança só pioraria a ferida. Quem ama precisa compreender que o outro também é humano, cheio de confusões internas, medos e inseguranças. E é na espera que se prova a solidez de um vínculo. A paciência, quando guiada pelo amor, não é acomodação, é escolha consciente de não reagir com impulso. É saber o momento certo de falar e o momento certo de calar. É compreender que há coisas que só o tempo pode ajustar. Porque insistir antes da hora pode fazer o outro se fechar ainda mais. Mas quando você aprende a esperar com sabedoria, cria um espaço onde o outro se sente seguro para voltar. E é nesse espaço que a reconciliação nasce. A espera também serve para nos mostrar o que está dentro de nós. É nesse período que você descobre se o que sente é amor ou necessidade. Porque o amor espera com serenidade, mas a carência espera com ansiedade. Quando você ama de verdade, o tempo não é castigo, é ferramenta. Ele ensina, equilibra e mostra que o amor que sobrevive ao tempo é o que realmente tem raízes profundas. Esperar é um aprendizado diário. É olhar para o outro e entender que a pressa não combina com o amor que deseja durar. É saber que há dias em que o silêncio será o diálogo mais maduro e que às vezes a resposta vem no gesto, não nas palavras. Amar é aceitar que o outro não é uma extensão de você, e sim alguém que também está aprendendo a amar do próprio jeito. Quem aprende a esperar, sem desistir, descobre que a paciência é o terreno onde o amor floresce. Porque quando o tempo passa e o sentimento continua firme, é sinal de que o amor não depende de velocidade, depende de verdade. A paz começa no tom da voz. Não é o que se fala que destrói uma relação, mas o jeito como se fala. O tom da voz pode transformar uma simples conversa em uma ponte ou em uma barreira. É impressionante como uma palavra dita de forma branda pode acalmar um coração em conflito, enquanto a mesma palavra, lançada com irritação, pode virar um gatilho. O tom é o espelho das emoções. Ele revela o que as palavras tentam esconder. E dentro de um relacionamento, ele tem mais poder do que qualquer argumento. Muitas brigas não nascem de grandes erros, mas de pequenos momentos em que o tom saiu errado. Um tá bom, dito com impaciência, um deixa pra lá, falado com desprezo, um não é nada, acompanhado de um olhar frio. São detalhes que parecem insignificantes, mas carregam o peso de quem sente que não está sendo ouvido com amor. A paz dentro de um relacionamento começa quando a voz deixa de ser uma arma e passa a ser um abrigo. Falar com calma não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio emocional. É entender que o tom da voz é a fronteira entre a razão e o impulso. Quando você fala gritando, o outro ouve o grito, não a mensagem.
Mas quando você fala com serenidade, até o que é difícil de dizer encontra espaço para ser entendido. A comunicação só existe quando há segurança emocional, e o tom da voz é o primeiro passo para criá-la. Muitas vezes, quando uma conversa começa a se elevar, não é mais sobre o assunto, é sobre a energia. O tom alto é a defesa de quem se sente ameaçado. O silêncio gelado é o escudo de quem se sente magoado. Quando duas pessoas entram nesse ritmo, não há escuta, há apenas reação. Por isso, o amor precisa aprender a pausar antes de responder. Um segundo de respiração pode evitar horas de arrependimento. É importante entender que o tom não se controla apenas com a boca, mas com o coração. Falar com calma exige um estado interno de equilíbrio. Por isso, antes de tentar mudar o tom da conversa, é preciso mudar o tom de dentro. Não adianta querer falar com doçura se o pensamento está cheio de raiva. O tom verdadeiro nasce do que se sente, não do que se finge. E o outro sempre percebe a diferença. Quando o tom é leve, o outro se abre. Quando o tom é agressivo, o outro se fecha. A voz tem o poder de curar ou ferir, de construir ou romper. Às vezes, a maior demonstração de amor não está em pedir desculpas, mas em aprender a falar de um jeito que o outro se sinta seguro para ficar. E isso se aprende com prática, com paciência e, principalmente, com intenção. A paz começa no tom da voz, porque o amor vive na forma, não apenas no conteúdo. É no jeito de falar que o outro entende se você está disposto a resolver ou apenas a vencer. Um coração em paz não grita, ele conversa. E quando duas pessoas decidem conversar com calma, mesmo depois da dor, o relacionamento muda de patamar. Por isso, da próxima vez que o tom começar a subir, pare, respire. Pergunte a si mesmo se o que está prestes a dizer vai curar ou machucar. Lembre-se, o amor que fala com respeito nunca perde força. Ele ganha espaço, e é nesse espaço que a paz se instala, silenciosa e firme, entre duas pessoas que aprenderam que o tom certo vale mais do que 1000 palavras certas. A reconstrução após o caos. Toda relação passa por dias em que o amor parece ruir. As palavras machucam, o silêncio pesa, e o que antes era leveza vira distância. Mas o que realmente define um casal não é o quanto eles evitam brigar, é o que fazem depois da briga. A reconstrução após o caos é o momento mais sensível de um relacionamento, porque é ali que o amor mostra se é apenas emoção ou compromisso. Reerguer o vínculo exige mais do que vontade, exige humildade, paciência e perdão. Depois de uma discussão, a tentação é se proteger. Um se cala para não se expor, o outro endurece para não demonstrar fraqueza. Só que o orgulho, quando entra em cena, prolonga o sofrimento. A cura começa quando alguém decide baixar a guarda. É quando, mesmo ainda magoado, você escolhe se aproximar e dizer: "Eu não quero continuar assim." Essa frase tem mais poder do que qualquer justificativa, porque sinaliza ao outro que o amor ainda está acima do ego. Reconstruir não é fingir que nada aconteceu. É ter coragem de olhar o estrago e escolher consertar. É admitir o erro, reconhecer a parte que te cabe e dar espaço para o outro fazer o mesmo. O perdão verdadeiro não apaga a dor, mas muda o significado dela. Ele transforma o que feriu em aprendizado e o que afastou em aproximação. O amor amadurece quando os dois entendem que errar é humano, mas permanecer disposto é divino. A reconstrução também exige tempo. Nenhuma ferida fecha de um dia para o outro. É preciso dar espaço para que o coração volte a confiar. E isso só acontece com atitudes consistentes. O que reconstrói um relacionamento não são as promessas, mas os gestos diários. É o olhar mais leve, a palavra dita com cuidado, a disposição para ouvir de verdade. São os detalhes simples que devolvem segurança a quem ficou machucado.
Mas reconstruir também é deixar o passado onde ele pertence. Relembrar o erro a cada nova briga é como abrir a mesma ferida todos os dias. Se o perdão foi dado, ele precisa ser vivido, não apenas dito. O relacionamento não sobrevive em um ambiente onde o erro é lembrado como arma. O amor precisa de esquecimento seletivo. Lembrar o que une e deixar ir o que já foi curado. Em muitos casos, o caos serve para revelar o que estava escondido. Uma crise pode expor fragilidades que precisavam ser vistas para que o casal crescesse. Por isso, a reconstrução não deve ser feita tentando voltar ao que era, mas buscando criar algo novo, mais verdadeiro e consciente. Porque o que foi quebrado não volta igual, e talvez isso seja bom. Às vezes, o amor precisa se reinventar para continuar existindo. A beleza da reconstrução está em perceber que o amor não é frágil, ele é resiliente. O que diferencia os casais que ficam dos que se separam é a disposição de recomeçar mesmo sem garantias. É a fé de que ainda há algo a ser vivido, mesmo depois da dor. E quando duas pessoas decidem reconstruir com sinceridade, o que nasce dali é um amor mais maduro, mais paciente e mais forte. Reconstruir após o caos é o maior testemunho de amor que existe. É escolher o nós, quando seria mais fácil escolher o eu. É olhar para o outro e dizer, não está perfeito, mas ainda vale a pena. E esse ainda vale a pena é o que sustenta o amor de verdade. Porque amar não é evitar tempestades, é saber segurar a mão certa até que o sol volte a aparecer. A paz que você constrói dentro reflete fora. Nenhum relacionamento pode ser mais calmo do que o coração de quem o vive. A paz entre duas pessoas começa no interior de cada uma. Quando você está em conflito consigo mesmo, tudo ao redor se torna mais pesado, e até os gestos simples do outro parecem ofensas. É por isso que o verdadeiro equilíbrio amoroso não nasce das promessas trocadas, mas da serenidade que cada um cultiva dentro de si. A forma como você lida com suas próprias emoções define o clima da relação. Muitas vezes, as brigas são reflexos de batalhas internas. Quando você está cansado, ansioso ou cheio de inseguranças, qualquer palavra vira gatilho. O outro se torna espelho das suas tensões não resolvidas. E o que era para ser uma conversa vira desabafo, cobrança ou defesa. Por isso, antes de tentar mudar o comportamento do outro, é preciso olhar para dentro e entender o que está te tirando a paz. O amor mais maduro é aquele que reconhece: o que eu sinto também é minha responsabilidade. Construir paz interior não significa ignorar o que dói, e sim aprender a lidar com isso sem descontar em quem está por perto. É desenvolver autocontrole, empatia e presença. É respirar antes de reagir. É responder com clareza, em vez de impulso. O amor precisa de equilíbrio emocional para sobreviver. Quando você aprende a cuidar do que sente, o outro sente-se mais seguro para se aproximar. A relação deixa de ser campo de tensão e se torna um espaço de refúgio. A paz interior também nasce do perdão, não só do outro, mas de si mesmo. Enquanto você carrega culpas antigas, continua reagindo a partir delas. E nenhuma relação floresce onde há autopunição. Amar é aceitar suas imperfeições e as do outro com compaixão. É entender que não existe relacionamento sem erros, mas que há sabedoria em aprender com eles. A leveza começa quando você decide não carregar o peso do passado para dentro do presente. Quando você constrói um coração em paz, o tom das conversas muda, as respostas ficam mais suaves, o olhar mais compreensivo e o amor mais verdadeiro. Porque a paz interior não é a ausência de conflito, é a habilidade de permanecer calmo, mesmo quando ele aparece. É escolher a serenidade quando seria mais fácil se exaltar. E esse tipo de calma contagia.
Um coração tranquilo acalma o ambiente inteiro. A paz também é uma escolha diária. Ela não vem sozinha, precisa ser praticada. É acordar todos os dias e decidir não alimentar o que afasta. É cuidar da mente, das palavras e das intenções. É lembrar que o outro também está tentando, que o amor é uma troca de paciência, não de perfeição. Quando você entende isso, a convivência deixa de ser luta e passa a ser construção. No fim, o segredo para viver em paz com quem se ama é aprender a viver em paz com você mesmo, porque quem se conhece se entende, quem se entende se acalma, e quem se acalma transmite segurança. O amor floresce onde há paz, e essa paz começa no interior de quem decide não reagir com ego, mas agir com consciência. Então, se o seu relacionamento anda turbulento, olhe primeiro para dentro. Às vezes, o que precisa de ajuste não está no outro, está em você. Quando o coração encontra equilíbrio, tudo ao redor começa a se harmonizar. O amor deixa de ser luta e volta a ser lar. E é nessa serenidade silenciosa que se encontra o verdadeiro sentido de conviver em paz.